rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Vamos juntos começar mais um programa Mãos Amigas. E hoje, meus irmãos, nós vamos conversar um pouco sobre o abençoar. Essa orientação de que abençoemos, a orientação que a espiritualidade nos dá a todos, para que abençoemos a vida. Por aqui, pelo Nordeste, nós temos o costume de pedirmos a bênção de nossos pais e darmos bênção aos nossos filhos. E muitas vezes esse costume é tão corriqueiro que eu penso que a gente não tem muita noção da força que tem esse abençoar. O quanto nós podemos fazer desse costume algo muito bom, transmitir bênçãos aos outros, e inclusive estender esse hábito a todos aqueles que estão por perto. Vocês imaginem poder conviver com as pessoas e na despedida, meu irmão, Deus te abençoe. Eu vou embora, que Jesus te abençoe, que Deus te abençoe. Então é uma prática que muitas vezes nós não damos tanto valor, mas a espiritualidade nos traz essa grande orientação do quanto devemos abençoar. Então vamos estudar na noite de hoje esta instrução, estudar esse conteúdo trazido pelo plano espiritual para nós, para a humanidade inteira, para nos auxiliar nesse processo evolutivo. Quantos conteúdos a doutrina espírita nos traz, nos aclarando a visão, nos trazendo um norte seguro para seguirmos. Então vamos pedir a Jesus nesse momento, vamos fazer uma prece, pedindo ao Mestre Jesus que se aproxime de nós, que nos abençoe. Querido Mestre de amor, aqui estamos reunidos em Teu nome, para estudarmos, Senhor, conteúdos da Tua doutrina de amor. Ensina-nos, Jesus, a absorvermos tudo aquilo que seja proveitoso para todos nós e muito mais do que absorvermos, que possamos utilizar todos esses conteúdos no nosso dia a dia. Abençoa neste momento a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita que estão conosco, que todos possam receber as Tuas bênçãos, que os seus lares, seus familiares, seus vizinhos, seus amigos possam também, Jesus, receber as Tuas bênçãos de saúde e paz, de amor e de esperança, de alegria e fé. Assim seja. Então vamos lá, meus irmãos, vamos começar. O Espírito Sheila, psicografada por Chico, no livro Visão Nova, nos orienta que abençoemos sempre, dizendo assim: seja onde for, abençoa, para que a bênção dos outros te acompanhe. Todas as criaturas e todas as coisas te respondem, segundo o toque de tuas palavras ou de tuas mãos. Então aqui a nossa irmã já está nos trazendo que a partir do momento que nós fazemos esse movimento de abençoar,
tudo aquilo que está ao nosso redor, essa bênção, com certeza nos responderá. Ela vibrará de retorno para nós. E onde for, seja com quem for, abençoemos sempre. Abençoa teu lar com a luz do amor, em forma de abnegação e trabalho, e o lar abençoar-te-á com gratidão e alegria. Vejam bem, quando a nossa irmã diz abençoa teu lar com a luz do amor, é para que nós nos esforcemos por doar amor dentro de casa, junto à nossa família. Nos esforcemos para silenciar o mal. E ainda que existam alguns golpes de irritação, que é natural, faz parte ainda do nosso processo evolutivo, ainda que existam alguns golpes de um verbo mais áspero, mais rude, de um comportamento mais destemperado, ainda assim, nós podemos fazer a opção de nos redimirmos, pedirmos desculpa e abençoar com amor esse lar. E toda vez, isso é uma certeza de que todas as vezes que nós doamos amor dentro de casa, fatalmente, teremos de volta gratidão e alegria. Isso é uma certeza que a nossa irmã Sheila nos traz. Abençoa a árvore de tua casa com a dádiva de teu carinho, e a árvore de tua casa abençoar-te-á com o perfume da flor e com a riqueza do fruto. Apenas retornando um pouco o item atrás, com relação a esse retorno. Muitas vezes nós esperamos o retorno no nosso tempo. Então eu estou doando amor, mas aquele meu ente querido é ingrato, ele não consegue retribuir, e aí muitas vezes nós nos frustramos, nos chateamos, inclusive enveredamos para o processo de reserva, de não doação mais desse carinho. Mas aí a espiritualidade nos traz sempre que nós não devemos doar amor ao outro esperando algo em troca, como uma moeda de troca. Eu dou e quero logo que ele me retorne. Mas no tempo devido, esse amor retornará para ti. Porque muitas vezes a gente exige das pessoas até aquilo que eles não conseguem dar. Inclusive não somos caridosos com esse tempo, não é? Esperamos que o outro retribua da maneira como nós temos pensado nessa retribuição. Mas fatalmente ela virá no tempo certo, porque essas sementes que lançamos de amor, ela um dia florescerá, um dia crescerá. E aí fala a nossa irmã Sheila com relação à árvore da tua casa. Abençoa a árvore com a dádiva de teu carinho, e a árvore de tua casa abençoar-te-á com o perfume da flor e com a riqueza do fruto. É no sentido de cuidar, de zelar, de amar, de dar carinho aos vegetais, às plantas, aos ornamentos vivos que nós temos, que muitas vezes enfeitam o nosso lar. Todas as vezes que nós cuidarmos com amor das nossas plantas, com carinho, zelarmos por elas, aguá-las, podá-las, o que teremos de volta? A riqueza do fruto ou o perfume da flor? Então, é um adubo que se coloca com todo carinho para aquela plantinha, mexe um pouquinho na terra, poda, retira as folhas secas. Isso tudo, meus irmãos, tem a ver com essa harmonia divina, que nós podemos zelar por essa harmonia dentro de casa. Porque tudo aquilo que nosso Pai criou, que é bom, vem para que nós nos harmonizemos com Ele. Então, nos harmonizemos com a natureza, com os animais, com a terra, com a água. Esse cuidado, esse zelo, essa bênção que podemos dar. E diz Sheila, se amaldiçoas, porém, o companheiro de cada dia, com o azorrague da censura, dele receberás a mágoa e a desconfiança. Então,
nós podemos amaldiçoar também as coisas e as pessoas. E quando nós amaldiçoamos, ao invés de darmos bênçãos, recebemos de volta mágoa, desconfiança, raiva, ódio e tudo mais, fruto aí do desamor, né? Os frutos do desamor. Se condenas o animal que te partilha o clima doméstico, a fome e a flagelação, dele obterás rebeldia e aspereza. Eu lembrei agora dos cães, são grandes companheiros da nossa jornada terrena. E todas as vezes que nós cuidamos bem do nosso cãozinho, nós temos um amigo excelente, um companheiro maravilhoso para a nossa jornada, que inclusive não nos permite sentir solidão. Mas é preciso sim esse cuidado, essa bênção do zelo, do cuidado. E não abandonarmos amaldiçoando os nossos animais à fome, ao desprezo. Um animal que sente frio é necessário que alguém o agasalhe. Que sente fome, que sente sede, é necessário que alguém cuide. Especialmente os animais que estão sob a nossa tutela, sob a nossa guarda. Em verdade, diz Sheila, não podes abençoar o mal, a exprimir-se na crueldade, mas deves abençoar-lhes as vítimas, para que se refaçam, de modo a extingui-lo. Quantos irmãos nossos são vítimas do mal? Do mal que alguém fez ou do mal que se faz? E nós podemos abençoar esses nossos irmãos para que eles consigam afastar-se desse mal, o mal que alguém causou ou do mal que causou a si mesmo. Nós podemos fazer esse processo de cura, de transformação por meio das bênçãos do amor que nós temos. Todos nós, meus queridos amigos, ouvintes da rádio, nós temos o amor em nós, porque somos filhos do amor. Mas muitas vezes optamos por nos afastar pelo caminho mais difícil, que é o caminho do desamor. Ora, se nós somos filhos do amor, é muito mais fácil que amemos, porque faz parte da nossa natureza. E o caminho mais difícil é a opção das escolhas que fogem desse caminho amoroso. Os sentimentos que não são compatíveis com o amor são sentimentos que nós buscamos, por livre e espontânea vontade, sentir. Então, existe também a opção de nós abençoarmos a nós mesmos buscando a escolha de bons sentimentos. Eu não quero sentir raiva. Então, se alguém se aproxima de você e te faz chacoalhar esse sentimento, o que é que você pode fazer? Silenciar, não revidar, se afastar um pouco, fazer uma prece. São escolhas que nós fazemos e com certeza são escolhas abençoadas, que vão nos aproximar do nosso sentimento especial, desse sentimento, dessa centelha divina que habita em nós, do Cristo que muitas vezes dorme em nós. E sempre é tempo de despertar esse Cristo, de fazê-lo acordar na nossa intimidade. Continua nossa irmã dizendo que não será justo abençoes a enfermidade que te aflige, mas é indispensável abençoes o teu órgão doente, para que com mais segurança se reajuste, expulsando a moléstia que às vezes te impõe amargura e desequilíbrio. Então nós podemos, claro, ninguém vai dizer, graças a Deus eu tenho um câncer. Não é assim. O que a nossa irmã orienta é que, Senhor, eu abençoo, por exemplo, a mama minha adoecida. Eu tenho carinho por mim. Eu nutro amor por mim e vou cuidar dessa enfermidade com todo o amor. Isso é um processo, meus queridos irmãos, de cura, para que nos afastemos da amargura e do desequilíbrio, da queixa. Tem pessoas que são poliqueixosas,
Ó, como eu sofro, só vivo na miséria, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, todo mundo é falso comigo. E aí começa aquela zona de desequilíbrio íntimo, que perturba a si e que inclusive afastam as pessoas, porque ninguém consegue conviver o tempo inteiro com um poliqueixoso, é chato, é pesado. Mas nós podemos, inclusive, orar pelos poliqueixosos, fazer preces, abençoar aquele irmão em desequilíbrio. E diz a nossa irmã, não amaldiçoes nem mesmo por pensamento. Mesmo que seja por pensamento, não pensemos mal de ninguém. Vejam só que não são tarefas fáceis. Não são tarefas que nós adquirimos da noite para o dia. São tarefas que exigem muito esforço. Porque se nós não nos esforçarmos para não pensarmos no mal com relação a alguém, imagine que é um esforço grande que nós devemos fazer e não pensar requer o quê? Requer filtro, requer desvio de pensamento, autocontrole, rédea até no pensamento. A ideia agressiva ou destruidora é corrosiva em nossa boca, sombra em nossos olhos, alucinação em nossos braços e infortúnio em nossa vida. Isso é a ideia, não é nem a atitude. Aqui a nossa irmã traz que essa ideia agressiva ou destruidora, ela é uma sombra. Uma sombra porque nós não conseguimos visualizar luz quando estamos nos permeando, quando estamos permitindo que essa ideia destruidora se aproxime de nós. É a alucinação em nossos braços, nós não conseguimos enxergar com lucidez, agir com lucidez, e braço no sentido de atitude, de força, de trabalho e infortúnio em nossa vida. Quando nós não abençoamos o pensamento, não abençoamos a ideia, ela é um infortúnio, ela é um peso em nossa vida. Abençoa a mão que te fere. E a mão que te fere aprenderá como eximir-se da delinquência. Vejam bem, aí é outro fato de grande esforço. Abençoar a mão que nos fere é abençoar com amor aquele irmão equivocado. É oferecer a outra face. É permitir doar o melhor de si para o outro, independente de quem seja esse outro, independente do que tenha feito. Demanda muito esforço, meus irmãos, mas esse é o caminho. O quanto a doutrina espírita nos traz essa necessidade de perdoar, essa necessidade de oferecer o melhor de nós para o próximo. Jesus, quando veio à Terra, ele nos disse, perdoa não apenas 7, mas 70 vezes 7. No sentido de infinito, infinitamente perdoa. Quantas vezes fores agredido, perdoa. Faz a tua parte no amor, abençoa aquele irmão agressivo que te fere. Abençoa o verbo que te insulta e evitarás a extensão do revide. Abençoar o verbo que traz agressividade, o verbo que nos machuca. Abençoar o que vem do outro, porque os nossos irmãos apenas nos dão aquilo que eles podem dar. E abençoar o verbo que nos machuca vai fazer o quê? Nos conter com relação à necessidade, o desejo do revide, mesmo que seja um revide por pensamento. Quando nós começamos a nos regrar, o que acontece? Nós começamos a conter a atitude. Em geral, começamos a segurar a atitude. E depois de conter mais esse verbo impetuoso, né, que apenas revida, você recebe e imediatamente verbaliza o mal. Nós começamos a silenciar mais, e aqui a nossa irmã pede que, inclusive, nós abençoemos o verbo e evitemos essa extensão do revide, que muitas vezes parte até do pensamento. Filtrar o pensamento para que o pensamento não seja de revide.
Abençoa a dificuldade e a dificuldade revelar-te-á preciosas lições. Agradecer a dificuldade, porque se a dificuldade não chega, ela não errou de caminho, não errou de endereço. A dificuldade como bênção, a dificuldade como uma alavanca para o nosso progresso. Todas as vezes em que nós precisemos da dificuldade, ela virá. E virá como fonte de grande aprendizado. Abençoar a dificuldade é reconhecer na dificuldade um instrumento divino para o nosso progresso. Inclusive, é modificar a visão das coisas. O que a doutrina traz para aclarar a nossa mente, descortinar o véu da nossa ignorância, é justamente isso. Você conseguir enxergar diferente valores, sentimentos, que muitas vezes você não parava para refletir. Quantas vezes nós amaldiçoamos a dificuldade que temos? Reclamamos, achamos injusta. E aqui a nossa irmã fala, abençoa ela também. Abençoa essa dificuldade que te revelará preciosas lições. Abençoa o sofrimento e o sofrimento regenerar-te-á. Te renovará. Te auxiliará nesse processo evolutivo. Nós estamos mergulhados em uma escola, uma abençoada escola chamada Planeta Terra. E aqui tudo o que recebemos aqui no planeta serve para a nossa regeneração. Então vamos aproveitar. Aproveitar da melhor maneira. Então é retirar bons frutos das dificuldades. Quando a dificuldade nos chega, ela nos reclama fé, nos reclama prece, nos reclama tranquilidade, nos traz essa necessidade de ficarmos serenos, de conseguirmos ouvir a voz de Deus no silêncio, silenciarmos. Inclusive nos traz essa força de superar as dificuldades que nos chegam e com isso aprendermos mais. Abençoa a pedra e a pedra servirá na construção. Não ouvides o divino mestre da bênção. Jesus abençoou a manjedoura e dela fez o berço luminoso do evangelho nascente. Abençoou a Pedro, enfraquecido e vacilante, transformando-o em vigoroso pescador de almas. Abençoou a Madalena, obsidiada, e nela plasmou o sinal da sublimação humana. Abençoou Lázaro, cadaverizado, e devolveu-lhe a vida. E, por fim, abençoou a própria cruz, nela esculpindo a vitória da ressurreição imperecível. E Jesus, como nosso modelo, nosso excelso modelo, magnânimo modelo, nos mostrou que tudo abençoou, que os irmãos difíceis receberam as suas bênçãos. E como o caminho é seguir estes passos, abençoemos também. A exemplo do Cristo, abençoemos a nossa cruz, os nossos irmãos difíceis, os nossos irmãos ignorantes, equivocados. Abençoemos as dificuldades, abençoemos a tudo. Para seguirmos nesse caminho de ascensão rumo à eternidade feliz. Rumo à eternidade melhorada, à eternidade evoluída, iluminada. Meus irmãos, o Cristo, ele, quando encarnou no planeta Terra, já era um espírito puro, um espírito crístico. Então, imagine que o olhar do Cristo não era com relação às maldades, era com relação às potencialidades. Cristo sempre olhou para nós pensando nesse futuro que nós teremos, e por isso investiu todo o seu amor. Um ser crístico habitando junto a ignorantes, a equivocados, a cegos. A quantos irmãos deficientes
deficiente no sentido moral, no sentido espiritual. Irmãos equivocados que não conseguiram, nós não conseguimos enxergar o Cristo quando ele encarnou na terra, e por isso ele foi crucificado. E ele se permitiu, ainda assim, abençoar a tudo e a todos. Conclui a nossa irmã: abençoa a terra por onde passes, e a terra abençoará a tua passagem para sempre. Linda, não é? A orientação da irmã Sheila, psicografada por Chico no livro Visão Nova. Muito bom. E agora vamos ouvir a mensagem da irmã Batuíra, também psicografada por Chico no livro Mais Luz. E a irmã fala: abençoemos. Abençoemos os que se fizeram ou se fazem instrumentos de nossas dificuldades. Ela agora ratifica a solicitação da irmã Sheila. A irmã Batuíra, o espírito Batuíra, nos diz que abençoemos os que se fizerem ou se fazem ainda instrumentos de nossas dificuldades. A partir de hoje eu quero abençoar os meus irmãos difíceis. É uma escolha. E é uma escolha, inclusive, muito bem orientada pelos nossos irmãos espíritos que conseguem ter, por se permitir esse processo evolutivo, ter uma visão melhorada, ampliada da vida e das relações. Abençoemos os que não nos compreenderam, ou ainda não nos compreendam, nos quais encontramos o estímulo para a aquisição de novo entendimento. Muitas vezes nós queremos, inclusive, impor as nossas ideias aos outros. Podem até ser ideias saudáveis, ideias lúcidas, ideias adequadas. Mas muitas vezes os nossos irmãos, eles podem não ter esse alcance, não conseguir compreender. E ainda assim nós podemos oferecer a eles bênçãos. Abençoar esses irmãos que não nos compreendem, não compreendem nossas atitudes, não compreendem nossas palavras. E muitas vezes, por não compreenderem, se reservam, se afastam de nós, ou então nos agridem. Mas é abençoar, porque quando abençoamos, adquirimos novo entendimento. Entende que a partir dessas bênçãos que nós vamos oferecendo aos irmãos, à vida, a tudo, nós começamos num processo de construção de um reino mais feliz dentro de cada um de nós. Porque se eu apenas abençoo a tudo porque passo, se eu consigo abençoar a vida, eu tenho mais tranquilidade, eu consigo conviver com mais leveza. E diz ainda a nossa irmã Batuíra: abençoemos os que nos criaram ou nos criem problemas e embaraços, porque sem eles não adestraríamos as nossas energias para a justa e necessária autossuperação. Vejam que palavra linda que a nossa irmã nos trouxe agora: autossuperação. Nós nos superarmos, nós conseguirmos superar as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas deficiências, cegueiras, nós conseguirmos superar esse mal, retirarmos esse atavismo no mal que nos prende ao passado da ignorância, ao passado do primitivismo. Quando nós abençoamos aqueles que nos criam problemas, nós estamos permitindo esse processo íntimo de autossuperação. É uma conquista íntima, é uma autoconquista, né? Conquistar esse lugar bendito, conquistar essa posição que não nos afeta mais nas relações. É uma bênção nós conseguirmos evoluir para isso, e claro que todos nós estamos aí nesse processo, ainda muito distanciados desse amor absoluto que apenas abençoa, porque muitas vezes nós queremos abençoar,
mas ainda nos permitimos choques de raiva, choques de irritação, choques de desamor que nos afastam das bênçãos. Mas quanto mais lúcidos, com certeza nós vamos conseguindo, por esforço, mais essa conquista. Conseguindo regrar mais as nossas próprias atitudes e pensamentos. E aí finaliza nossa irmã Batuíra dizendo: abençoemos quantos nos impuseram ou nos impõem trabalho incessante de renunciação e sacrifício, sem pausa, porquanto é por eles e com eles que nos habituamos a prosseguir na estrada reta que Jesus nos traçou. Vejam que ela diz que é por eles e com eles que nos habituamos a prosseguir na estrada reta que Jesus nos traçou. Ou seja, se nos buscarmos nos afastar dos nossos irmãos difíceis, estamos nos distanciando da estrada reta que Jesus nos traçou. Porque quanto mais necessitarmos desses irmãos difíceis, eles farão parte do nosso círculo social. Quanto mais nós vibrarmos nessa necessidade, esses irmãos difíceis se aproximam para trabalhar cada um de nós. Quando nós, por vibração, demonstrarmos que já superamos, que já conseguimos conviver bem até com os difíceis, eles não são mais necessários para o nosso processo. Aí vem a aproximação de espíritos mais tranquilos, mais amenos, mais amorosos. Entende que tudo tem a ver com a nossa necessidade, então não devemos nos afastar desses círculos. Tem pessoas que se chateiam com seus familiares e fogem, vão para outro estado, cortam os laços, cortam os afetos, como se fosse possível cortá-los. Na verdade, você se afasta equivocadamente. Porque a estrada que Jesus nos convida é para amarmos aqueles que Ele colocou próximos de nós. Então, meus irmãos, é um processo até de lucidez e de esclarecimento. Nós pensarmos o quanto é preciso seguir essa estrada com os nossos irmãos de caminhada. E eles são bênçãos para nós porque nos motivam a melhorarmos, a diminuirmos cada vez mais o mal que existe em nós. E agora eu vou finalizando o nosso processo de aprendizado da noite de hoje, né? A rádio segue aí 24 horas no ar, de grandes ensinamentos, mas o programa Mãos Amigas vai finalizando por hoje, na expectativa, se Jesus nos abençoar, de encontrar com vocês na semana que vem. E aí eu trago para vocês o poema de Irene Ferreira de Souza Pinto, uma poetisa de fino talento e bela inspiração, que foi psicografada por Chico no livro Antologia dos Imortais. O poema dela tem o título Deus te abençoe. Deus te abençoe. Veja que bênção, não é? Nós ouvirmos esse Deus te abençoe da nossa irmã para nós e nós já pensarmos nesse Deus te abençoe para os outros. Deus te abençoe, o gesto de carinho, alma da caridade branda e pura, pela migalha de ventura aos tristes do caminho. Deus te abençoe a refeição sem nome, que trazes cada dia aos cansados viajores da agonia, que esmorecem de fome. Deus te abençoe a roupa restaurada, com que vestes contente a penosa nudez de tanta gente que vagueia na estrada. Deus te abençoe a bolsa de esperança, que abres a sós, sem que ninguém te espreite, para a gota de leite destinada à criança. Deus te abençoe o pano do lençol, com que envolves em doce cobertura os enfermos que choram de amargura à distância do sol.
Deus te abençoe por onde fores e te conserve as luzes em que extingues, removes ou reduzes os problemas, as lágrimas e as dores. Deus te abençoe a fala humilde e santa, com que aplacas a ira da calúnia, do escárnio, da mentira, na frase que perdoa e que levanta. Caridade, que o teu nome ressoe, pleno de amor profundo, e por tudo que fazes neste mundo, Deus te guarde e abençoe. Ai, meus irmãos, que lindo poema! A nossa irmã Irene Ferreira, Espírito Irene Ferreira, psicografada por Chico, nos trazendo agora essa lembrança da bênção da caridade. Que Deus, meus irmãos queridos, abençoe as nossas mãos para que sejam cada vez mais fraternas, caridosas, amorosas. Que nós possamos espargir luz, amor, bondade. Meus irmãos, vamos então finalizar o programa com essa frase tão profunda: Deus te abençoe. Que neste momento, meu querido amigo, irmão ouvinte da rádio, Deus te abençoe. Abençoe a mim, abençoe a vocês. Que Deus, nosso Pai, abençoe o nosso pensamento, a nossa palavra, abençoe o nosso sentimento. Vamos juntos fazer a oração que Jesus nos ensinou, todos juntos, vocês também, para que o Mestre, amigo e amado nos abençoe e nos fortaleça na caminhada. Fiquem sob as bênçãos de Deus, façamos juntos o Pai Nosso, finalizando o programa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Chuva de bênçãos, meus queridos amigos e irmãos, a todos vocês. Que Deus vos abençoe. Tchau, tchau.